Queridos irmãos, hoje meditaremos em um versículo poderoso que revela o amor e a generosidade incomparáveis de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 32. Esse texto nos convida a refletir sobre o sacrifício de Jesus Cristo e o cuidado constante de Deus por nós. Ao longo desta mensagem, veremos como o plano de Deus em entregar o seu Filho está diretamente conectado à forma como Ele nos sustenta, cuida e nos chama a viver em comunhão com Ele. Primeiro ponto: ação de Deus. Deus não poupou o próprio Filho. Amados, este versículo nos leva a uma profunda reflexão sobre o sacrifício de Deus em entregar o que Ele tinha de mais precioso, o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Essa decisão revela a profundidade do amor de Deus por nós e a seriedade com que Ele tratou o problema do pecado. Vamos nos lembrar de quem é Jesus, o Filho unigênito, perfeito, santo, sem pecado, em total comunhão com o Pai desde a eternidade. Ele é o Verbo que estava com Deus e que era Deus, conforme João capítulo 1, versículo 1 nos ensina. E mesmo assim, o Pai decidiu não poupá-lo. Por quê? Porque a nossa salvação exigia o preço mais alto. O pecado nos separava de Deus, trazendo condenação e morte. Nenhum esforço humano seria suficiente para nos reconciliar com Ele. O sistema de sacrifícios do Antigo Testamento apontava para isso: a necessidade de um sacrifício perfeito, algo que os animais jamais poderiam cumprir de forma definitiva. Então Deus fez o impensável aos olhos humanos. Ele entregou seu próprio Filho como Cordeiro perfeito. Essa entrega foi uma decisão intencional. Não foi algo acidental ou causado por circunstâncias fora do controle de Deus. Isaías capítulo 53, versículo 10 diz que foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Esse sofrimento foi por nós, porque Ele sabia que somente através da morte de Jesus poderíamos ser reconciliados com Ele. Agora, pensemos na profundidade desse amor. Quem de nós entregaria aquilo que é mais precioso por alguém que nem mesmo merece? Em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo nos lembra que Deus prova o seu amor por nós porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Não fizemos nada para merecer isso. Foi graça, pura graça. Portanto, a entrega de Jesus não é apenas um ato de amor. É também uma demonstração de como Deus valoriza a nossa vida. O sacrifício de Jesus declara que somos importantes para Ele, tão importantes que Ele não poupou seu Filho para nos resgatar. Isso deve encher o nosso coração de gratidão e nos levar a refletir: como estamos respondendo a esse amor? Deus deu tudo por nós. O que estamos dispostos a entregar em resposta? O que estamos retendo que deveria estar no altar? O sacrifício de Cristo nos chama a uma vida de entrega total, de confiança absoluta e de adoração plena a Deus. Que possamos viver à altura desse amor incondicional. Segundo ponto: entrega por todos. Amados, o sacrifício de Jesus Cristo é a maior demonstração de que o amor de Deus é universal e acessível a todos. Quando Paulo diz que Deus entregou o seu Filho por todos nós, ele nos lembra que ninguém foi excluído do plano de redenção divina. Deus não faz acepção de pessoas. Em João capítulo 3, versículo 16, lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa que a oferta de salvação não foi limitada a um grupo específico, mas está disponível a toda a humanidade, ricos e pobres, justos e injustos, judeus e gentios. Pensemos no contexto em que Paulo escreveu essas palavras. A igreja primitiva enfrentava divisões culturais e religiosas. Judeus acreditavam ser os únicos destinatários das promessas de Deus, enquanto gentios se sentiam muitas vezes como excluídos. Mas aqui, Paulo derruba todas essas barreiras, afirmando que o sacrifício de Cristo foi feito por todos. Não há mérito humano ou etnia que determine quem pode receber o amor de Deus. Ele nos ama sem distinção. Essa verdade nos ensina que o amor de Deus é maior que nossos preconceitos. Às vezes, julgamos quem merece ou não o amor de Deus com base em nossas percepções limitadas. Contudo, a entrega de Jesus nos desafia a olhar para as pessoas como Deus as vê, como almas preciosas pelas quais Cristo morreu. Além disso, a expressão por todos nós também fala da abrangência do sacrifício de Cristo em relação aos nossos pecados. Ele não morreu apenas pelos pecados de alguns, mas por todos os pecados de todos aqueles que creem. Em 1 João capítulo 2, versículo 2, lemos que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados e pelos do mundo inteiro.
Isso significa que não importa o quão grande ou terrível seja o pecado, o sacrifício de Cristo é suficiente. E essa entrega universal nos dá uma missão. Se Deus entregou o seu Filho por todos, então o Evangelho deve ser proclamado a todos. Não podemos guardar essa mensagem apenas para nós. Precisamos viver e compartilhar essa verdade, que há um Deus que entregou o que tinha de mais precioso para salvar toda a humanidade. O sacrifício de Jesus nos lembra que ninguém está além do alcance do amor de Deus. Que possamos viver como reflexos desse amor, rejeitando toda exclusão e abraçando a missão de alcançar a todos com a mesma graça que nos alcançou. Terceiro ponto: garantia de generosidade. Queridos irmãos, ao contemplarmos Romanos 8, 32, vemos uma poderosa verdade. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, será que Ele não nos dará, graciosamente, todas as coisas? Essa pergunta retórica de Paulo aponta para a generosidade incomparável de Deus e nos convida a confiar plenamente em sua provisão. A lógica aqui é clara. Deus já deu o maior presente, o maior sacrifício, o que era mais precioso para Ele. Se Ele fez isso por nós, por que duvidaríamos de que Ele nos daria aquilo que é menor em comparação? Muitas vezes, nos preocupamos com nossas necessidades diárias, com nossas lutas, mas esquecemos que Deus já provou que está disposto a fazer tudo para o nosso bem. Jesus mesmo reforçou essa verdade em Mateus capítulo 6, versículos do 26 ao 30, quando disse que Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo. Se Ele faz isso por sua criação, quanto mais cuidará de nós, que somos seus filhos. Romanos 8, 32 é uma promessa de que Deus não é apenas generoso, mas que Ele nos dá tudo de que precisamos, no tempo certo e de forma graciosa. E o que significa essa graça? Significa que não é por mérito nosso. Assim como não merecíamos o sacrifício de Jesus, também não merecemos as bênçãos que Deus derrama sobre nós. Ainda assim, Ele nos dá porque nos ama e porque deseja o nosso bem. Mas é importante entender que todas as coisas não significa necessariamente tudo o que desejamos. Deus, em sua sabedoria, nos dá aquilo que é bom para nós, que coopera para o cumprimento de seus propósitos em nossa vida. Às vezes, podemos não entender porque certas orações não são atendidas da maneira que esperamos, mas podemos confiar que Deus sabe o que faz e que Ele sempre age para o nosso bem, conforme Romanos 8, 28. Esse versículo também nos desafia a abandonar a ansiedade. Muitas vezes, agimos como se tivéssemos que conquistar as coisas por conta própria, esquecendo-nos de que Deus é o nosso provedor. Romanos 8, 32 nos chama a descansar na certeza de que aquele que já nos deu o maior presente continuará suprindo todas as nossas necessidades. Portanto, diante das dificuldades e desafios, lembremo-nos de quem é o nosso Deus. Ele é generoso, é fiel e já provou que não mede esforços para cuidar de nós. Que essa verdade fortaleça nossa confiança e nos leve a viver com gratidão, sabendo que em Cristo, Deus já nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a eternidade. Quarto ponto: confiança na provisão divina. Irmãos, Romanos 8, 32 nos desafia a confiar plenamente na provisão de Deus. Paulo nos lembra que Deus, que não poupou o próprio Filho, está comprometido em cuidar de cada aspecto de nossas vidas. Isso nos convida a abandonar toda dúvida e a descansar em sua fidelidade. Olhando para a cruz, vemos a maior demonstração de que Deus está disposto a prover tudo o que necessitamos. Ele não apenas entregou Jesus para nossa salvação, mas também abriu a porta para que, por meio de Cristo, recebêssemos todas as bênçãos espirituais. Efésios 1, 3 declara que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essa provisão inclui perdão, paz, esperança, força e a certeza de que Ele está conosco em todas as circunstâncias. Mas a confiança na provisão divina não é apenas sobre as bênçãos espirituais, é também sobre as necessidades do dia a dia. Filipenses 4, 19 nos assegura que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Muitas vezes, enfrentamos desafios que nos fazem duvidar se Deus realmente está no controle ou se Ele está atento às nossas dificuldades. Contudo, a cruz nos lembra que Deus já fez o mais difícil, Ele já pagou o preço mais alto. Porque Ele nos deixaria faltar o que é necessário para a caminhada. Essa confiança, porém, exige de nós uma postura de fé. Em Mateus 6, versículos 31 ao 33, Jesus nos diz para não andarmos ansiosos com o que comeremos ou vestiremos, mas para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, crendo que todas essas coisas nos serão acrescentadas.
Isso significa priorizar Deus, colocar nossa confiança nele, mesmo quando as circunstâncias parecem incertas. Um exemplo poderoso dessa confiança está na vida de Abraão. Em Gênesis 22, Deus pediu que ele sacrificasse Isaque, o filho da promessa. Abraão obedeceu, confiando que Deus proveria. E, de fato, no momento certo, Deus providenciou um carneiro para o sacrifício, mostrando que ele nunca falha em cuidar de seus filhos. Assim, a mensagem de Romanos 8:32 é clara. A provisão divina não é apenas uma promessa distante, é uma realidade presente para aqueles que confiam em Deus. Ele é o Deus que nos dá todas as coisas com graça e abundância. Que possamos viver com essa confiança, certos de que aquele que entregou o próprio Filho nunca deixará de cuidar de nós. Quinto ponto: relacionamento com Cristo. Queridos irmãos, Romanos 8:32 nos lembra que tudo que recebemos de Deus está diretamente ligado ao nosso relacionamento com Cristo. Através de Jesus, temos acesso à graça, ao perdão, à salvação e a todas as bênçãos que Deus deseja derramar sobre nós. Jesus é o centro do plano de Deus para a humanidade. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele, como nos ensina João 14:6. Isso significa que todas as coisas que Deus deseja nos dar, seja força para os desafios, consolo nas tribulações ou até mesmo bênçãos materiais, são concedidas a partir do momento em que estamos unidos a Cristo. Paulo reforça isso em Efésios 1:versículos 7 e 8, ao dizer que em Cristo temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, conforme as riquezas da graça de Deus. É através de Cristo que somos reconciliados com o Pai, e é por meio dessa reconciliação que podemos experimentar a plenitude da vida que Deus preparou para nós. No entanto, precisamos refletir: como está o nosso relacionamento com Jesus? Muitas vezes, queremos as bênçãos, mas nos esquecemos de que elas vêm através de uma vida de comunhão com Ele. Não podemos buscar os presentes de Deus sem buscar o próprio Deus. Em João 15:5, Jesus nos ensina que Ele é a videira, e nós somos os ramos. Sem Ele, nada podemos fazer. Isso significa que, quanto mais próximos estivermos dele, mais experimentaremos o cuidado e as provisões do Pai. Estar em Cristo também nos transforma. Ele não apenas nos dá coisas, mas nos molda a sua imagem, para que possamos viver de maneira que glorifique a Deus. Esse relacionamento é marcado por intimidade, oração, leitura da palavra e obediência. Quanto mais nos rendemos a Ele, mais percebemos que as bênçãos que recebemos são consequências naturais de nossa conexão com Ele. Por isso, Romanos 8:32 não é apenas uma promessa de provisão, mas um convite a fortalecer nosso relacionamento com Cristo. Ele é a fonte de todas as coisas boas, e é através dele que podemos experimentar a verdadeira vida abundante que Deus deseja para nós. Que possamos buscar mais de Cristo, sabendo que nele está tudo o que realmente precisamos. Uma oração a todos vocês. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, que nos revela o Teu amor e a Tua fidelidade. Que o Senhor fale aos nossos corações hoje, trazendo entendimento, consolo e transformação. Ajuda-nos a compreender mais profundamente o sacrifício de Jesus e a confiar plenamente na Tua provisão. Que cada palavra aqui compartilhada glorifique o Teu nome e edifique nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Romanos 8:32 nos lembra que Deus nos ama de forma extraordinária e já nos deu a maior prova disso ao entregar seu Filho por nós. Isso é garantia de que Ele continuará cuidando de cada detalhe de nossas vidas. Que essa verdade nos leve a viver em confiança, gratidão e total dependência dEle, buscando sempre estar em comunhão com Cristo, a fonte de todas as coisas. Que Deus os abençoe em sua jornada de fé. Obrigado por assistirem nosso vídeo e ouvirem nossa palavra até aqui. Esperamos que tenham gostado. Por gentileza, curta, compartilhe e comente este vídeo, para que mais pessoas possam ouvir esta palavra. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.